A TNU decidiu sobre a aposentadoria especial para aqueles trabalhadores que se sujeitam ao agente agressivo do calor. É um caso bem complexo e eu estou gravando aqui a pedido de um inscrito no canal. Naturalmente, esse julgado já entraria aqui na minha fila de gravações, mas como veio um pedido do inscrito do canal, eu dei uma prioridade aqui para gravar logo. Então eu acho até que já dá para eu pedir aqui para que vocês curtam esse vídeo e também, se não é inscrito do canal, os que considerem se inscrever também e ativar as notificações. Então vamos entrar na análise agora da regulamentação do agente nocivo do calor. Ele também passou pela mesma evolução normativa, passando pelos mesmos decretos, e o decreto 5.3.831 de 64 reconhecia como sendo especial a exposição ao agente nocivo do calor proveniente de fonte artificial, certo? E que seja superior a 28 graus Celsius. Por sua vez, o decreto 83080 permitiu o enquadramento pela exposição ao agente nocivo do calor para algumas categorias profissionais, quais sejam as das indústrias metalúrgicas e mecânicas, também da fabricação de vidros e cristais, além também da alimentação de caldeiras a vapor, a carvão ou a lenha. Então, as pessoas que trabalhavam nessas atividades passaram a ter também a presunção por categoria, o que se aplica apenas, naturalmente, como eu falei, até o dia 28 de abril de 95. Mas aí os decretos 2.172/97 e o atual regulamento da Previdência, que é o 3.048/99, instituíram um regime totalmente diferente, né? Até porque, como eu já mencionei, houve a abolição do enquadramento pela categoria profissional e agora isso está tratado no Código 204 dos decretos, que agora fala que é especial a atividade da exposição a agente nocivo do calor acima dos limites de tolerância estabelecidos na NR15 da portaria do Ministério do Trabalho, certo? Então, a norma fez uma remissão a outra norma. Então, a gente vai analisar agora como é que foi feita essa sucessão de regulamentações na NR15, o que foi essencial para a decisão do tema 323 da TNU. Então, até 18 de novembro de 2003, a gente tinha dois regimes na NR15, certo? O primeiro regime era o das pessoas que descansavam no próprio local de trabalho e desempenhavam apenas um tipo de atividade, ou se fosse mais de uma atividade, que fosse da mesma categoria. É que nessa regulamentação havia uma classificação do tipo de atividade entre leve, moderada ou pesada, certo? Então, o quadro 3 da NR15, ele dizia que o que era um trabalho leve, por exemplo, trabalhar sentado com movimentos moderados com braços e troncos, como, por exemplo, a atividade na datilografia, também com movimentos moderados de braços e pernas, que é o caso de dirigir, e aqui ele fazia uma estimativa da taxa de metabolismo e utilizava como unidade de medida as quilocalorias por hora. Então, para quem trabalhava com descanso no próprio local de trabalho e exercendo apenas atividade de uma categoria, o processo de análise era o seguinte: primeiro ia no quadro 3, conferia se a atividade era leve, moderada ou pesada, e aqui nem seria relevante as quilocalorias ainda. Então, por exemplo, o trabalho é leve porque a pessoa trabalha dirigindo. Então, a norma dizia que era um trabalho leve. E agora, ia aqui no quadro 1, e aí, no quadro 1, se dizia, se a pessoa trabalha continuamente num trabalho leve, o limite é de até 30 IBU-TG. E aí, o que é o IBU-TG? É o índice de bulbo úmido termômetro de globo, que o termômetro de globo é esse troço aqui, essa ferramenta que utiliza 3 termômetros diferentes, um termômetro seco, um úmido e o de globo. E ele faz uma média ponderada e chega a um índice que é o IBU-TG. E, portanto, se a pessoa exercia uma atividade leve e contínua, o limite era de 30. Se fosse moderada, era de 26,7. Pesada, o limite de 25. Se tinha intervalos de descanso, aí vocês vão considerar essas outras linhas aqui. E chegava até mesmo a um limite em que sequer era permitido o trabalho.
Então, essa tabela aqui não apenas definia para fins de aposentadoria especial, mas também quanto ao próprio regime de trabalho. Então, se a pessoa exercia uma atividade leve, por exemplo, e a medição deu 30,4 IBUTG, significava que ela tinha que se sujeitar a até 15 minutos de descanso na sua jornada de trabalho. Se isso não acontecia, significava que ela estava trabalhando em condições especiais. E a mesma análise você faria se fosse atividade moderada ou pesada, conforme o caso. Já no caso da pessoa que descansava em outro local no ambiente de trabalho, ou se ela exercia atividades de categorias diferentes, por exemplo, fazia uma atividade pesada e uma atividade leve, aí o cálculo já era diferente, porque nesse caso se considerava a taxa de metabolismo medida em quilocaloria por hora, com limites estabelecidos no quadro 2. E aí a taxa de metabolismo para cada tipo de atividade está também naquele quadro 3. Então aqui a análise também é feita em duas etapas, né? Primeiramente, se confere no quadro 3 para verificar qual é o tipo de atividade e qual é a taxa de metabolismo dela. Por exemplo, para dirigir, seria uma taxa de metabolismo de 150. Para quem descansa no local de trabalho, essa taxa de metabolismo não era relevante, como eu mencionei para vocês, porque o tempo, aliás, o limite do IBUTG era definido na tabela que não levava em consideração a taxa de metabolismo, que era considerada apenas para descanso em outro local ou em mais de uma categoria. Então, verificada a taxa de metabolismo, se vem aqui no quadro 2 e verifica qual é o limite. No caso aqui, o quadro até mesmo apresenta os limites apenas a partir da taxa de metabolismo de 175. Então, a maior taxa limite é a de 30,5. Né? Então, apenas começa a haver uma gradação a partir daí. Significando também que quanto maior a taxa de metabolismo, ou seja, quanto maior a intensidade da atividade, menor é o limite da medição do IBUTG, ou seja, tem que estar numa condição mais amena de trabalho. A partir de 1º de janeiro de 2004, ou facultativamente a partir de 19 de novembro de 2003, em razão da vigência do Decreto 4.882 de 2003, houve uma alteração na regulamentação, porque passou a dizer que as avaliações devem seguir a NHO 06 da Fundacentro. Ocorre que a NHO 06 ela não utiliza a taxa metabólica em quilocaloria por hora, mas em watt, certo? E a NR15 se adequou à NHO 06 apenas em 2019. Então, hoje a regulamentação é nesse sentido de que a taxa metabólica agora é feita com a medição em watts, e é definida por tipo de atividade, como já acontecia antes, né? E, por outro lado, o local de descanso agora já não é mais relevante. Então, independentemente do local de descanso, a forma de se medir, de se calcular, é a mesma, certo? Não temos mais dois sistemas. Ou seja, hoje, independentemente do descanso, sendo local de trabalho ou não, a pessoa vai vir aqui no quadro 2, vai ver a taxa metabólica pelo tipo de atividade. Então, vamos supor que aqui que a gente esteja olhando para o trabalho pesado com os dois braços. Então, a gente tem uma taxa de 288. E aí, a gente vai procurar aqui, nessa outra tabela, que é o quadro 1, qual é o limite estabelecido. E esse quadro aqui parece confuso, mas, na verdade, a gente tem aqui 3 conjuntos de colunas. Então, na verdade, a gente tem como se fosse isso aqui, ó. Você separa dessa forma, certo? 3 colunas aqui. Então, a gente vai procurar aqui o limite para 288, como eu mencionei. Então, o limite vai ser aqui de 28,4 IBUTG para quem exerce uma atividade com essa taxa metabólica, tá certo? Então, feito todo esse apanhado, a gente pode entrar aqui no tema 323 da TNU para ver o que é que ele, de fato, definiu, né? Então, segundo o tema 323 da TNU, no período de 6 de março de 97 a 18 de novembro de 2003, o PPP e o laudo técnico devem considerar aquela diferença de regimes que eu falei, né? Ou seja, se a pessoa trabalha em apenas uma atividade e com descanso no mesmo local, não é necessária a indicação da taxa de metabolismo, porque, como eu disse, bastava saber se a atividade é leve, moderada ou pesada. Então, basta a indicação do tipo de atividade
que aí será verificado no quadro 3 em que categoria ela está, e depois no quadro 1 para ver qual é o limite em IBU-TG, certo? Por outro lado, se o local de descanso é em outro local, ou se a pessoa fazia mais de um tipo de atividade, ou seja, atividade em mais de uma categoria, aí nesse caso sim era necessária a indicação da exposição ao agente nocivo com taxa metabólica definida em quilocaloria, conforme definido no quadro 2 do anexo 3 da NR15. E quanto ao último período, que é a partir de 1º de janeiro de 2004, ou facultativamente a partir de 19 de novembro de 2003, aí a gente tem a situação de que passa a ser necessária a aplicação da metodologia da NHO 06 da Fundacentro, e também é necessário que o PPP fale da taxa de metabolismo com a média ponderada em watt e não mais em quilocaloria. Isso porque a NR15, que é a norma que é referida no decreto 3048, ela passou a falar sobre isso em 2019, mas antes disso já havia outro decreto que determinava a aplicação da NHO 06. Então, a TNU foi no sentido de que essa exigência da indicação em watt vai, na verdade, a partir do decreto que determinou a aplicação da NHO 06 e não apenas a partir da alteração da NR15 pela portaria de 2019. E é isso, eu espero que eu tenha conseguido aqui descomplicar um pouco esse assunto que é, de fato, complexo, para quem não é técnico de segurança do trabalho, quem não é dessa área de fazer essas medições. E se gostar do conteúdo, lembre-se de clicar no botão de curtir e se inscrever no canal também. Muito obrigado e até a próxima.